Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos autores mais brilhantes e, ao mesmo tempo, complexos do século XX, Lawrence Durrell. E o mais legal é que vamos fazer isso usando as palavras dele mesmo, tiradas de uma entrevista histórica de 1959. A ideia é entender o homem por trás de obras-primas como o Quarteto de Alexandria. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase dele. É uma frase poderosa. Ela meio que resume a essência da vida e da obra do Durrell. Essa sensação de exílio, de não pertencimento, que acabou virando o motor de tudo que ele criou. E para a gente entender essa citação, é preciso saber de onde ele veio. Durrell não era nem de longe um inglês típico. Ele nasceu na Índia, de pais irlandeses, ou seja, sua criação colonial fez dele um estrangeiro na própria pátria desde o início. E esse tema vai definir não só a vida, mas a arte dele. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira parte aqui. A gente vai explorar essa convicção profunda que o Durrell tinha de que ele era, antes de tudo, um europeu, e não simplesmente um inglês morando fora. Olha, aqui ele não está falando de passaporte ou de geografia, ele está falando de identidade cultural. Foi uma escolha consciente. Ele via a Inglaterra se fechando, se isolando do continente, e ele escolheu o caminho contrário. Ele se identificou com uma Europa continental, uma trilha que, vamos combinar, a maioria dos ingleses da época não estava seguindo. E as críticas dele não eram vagas, não, eram bem específicas. Para Durrell, a Inglaterra era um grande paradoxo, um lugar com uma paisagem que inspirava, mas com uma cultura que, segundo ele, sufocava a arte. Na Europa, a arte era parte da vida, sabe? Como um bom queijo, um bom vinho. Já na Inglaterra, era algo à parte, julgado pela moral, o que fazia os artistas se sentirem meio que refugiados. Ok, então essa identidade europeia do Durrell foi uma escolha. Mas a carreira de escritor, bom, aí a história é bem diferente. Nas palavras dele mesmo, foi quase um acidente, algo que nasceu do fracasso em todo o resto. Essa frase é fantástica. É de uma honestidade que chega a ser engraçada. Ele não via a escrita como um chamado dos deuses, uma vocação sagrada. Para ele era tipo a última opção. Era o que tinha sobrado depois que ele viu que não servia para mais nada. E a jornada dele, como a gente pode ver, não teve nada de linear. Pensa só, ser reprovado 8 vezes em Cambridge, tocar piano numa boate que vivia tomando batida da polícia, ser um corretor de imóveis que não dava sorte. Foi essa série de tropeços que o empurrou para o único lugar onde ele encontrou refúgio, a Ilha de Corfo e a página em branco. Agora, vamos sair um pouco da vida externa dele e entrar no processo interno. Porque se a jornada para virar escritor foi caótica, o ato de escrever em si era uma luta, uma batalha intensa, quase física. E esse slide mostra um contraste que é simplesmente fascinante. A gente vê a elegância, a clareza da caligrafia dele, o resultado final de um processo que ele mesmo descrevia como qualquer coisa menos tranquilo. A ordem na página esconde o caos da criação. Isso aqui acaba com qualquer glamour. O processo criativo dele não era um fluxo de inspiração divina, era uma experiência visceral, dolorosa. Imagina só, um escritor que precisa tomar uma aspirina para conseguir reler o próprio trabalho. Isso desconstrói completamente aquela imagem romântica do artista. E para adicionar mais uma camada de dificuldade, essa agonia toda acontecia sob uma pressão danada. Ele não era um aristocrata escrevendo por hobby, era um escritor profissional que precisava pagar as contas. As obras que hoje a gente considera clássicos foram escritas em prazos curtíssimos por um cara que escrevia para sobreviver. E aí surge uma pergunta. Como é que um escritor que se sentia um exilado, que virou escritor quase por acidente e que sofria fisicamente para escrever, como é que esse cara revolucionou o romance moderno? A resposta está na maior inovação artística dele. Essa era a pergunta que não saía da cabeça do Durrell, principalmente quando ele estava escrevendo O Quarteto de Alexandria. Ele sentia que o romance tradicional, com aquela historinha linear, sabe, já não dava mais conta de descrever o mundo, um mundo que estava sendo moldado por novas ideias da física e da psicologia. E a solução que ele encontrou foi simplesmente genial. Em vez de contar uma história do início ao fim, ele decidiu construí-la como um objeto no espaço. Primeiro, ele mostraria o mesmo grupo de eventos de vários ângulos, explorando o espaço daquela situação. E só depois ele introduziria o tempo para fazer a história andar. Na prática, funciona assim. Em Destiny, a gente lê uma versão da história. Aí, em Baltazar, a gente lê um outro relato que vira tudo de cabeça para baixo. Depois vem Mount Olive,
que tenta dar uma visão mais de fora, mais objetiva, e só no quarto livro, Clea, é que a história realmente avança. É uma estrutura radical, totalmente diferente. Essa comparação aqui deixa a ruptura bem clara. Durrell estava basicamente abandonando o universo literário de Proust, que é baseado na memória e no tempo psicológico, para abraçar o universo de Einstein, onde espaço e tempo não se separam e a verdade é relativa, depende do observador. Para ele, a personalidade de alguém não era fixa, e a realidade dependia do ponto de vista. E isso tudo nos leva à nossa última parte. Se a realidade é tão instável e a verdade é tão subjetiva, qual é então o papel do artista? Para o Durrell, a resposta era, para variar, bem provocadora e até divertida. Ele se via como um ilusionista, um mestre da trapaça. Ele não se achava um profeta que é revelar a verdade. Nada disso. Ele se via como um artesão, criando uma ilusão muito convincente. Para ele, todo artista, no fundo, manipula, fabrica e, de certa forma, mente para criar tua arte. E essa visão de si mesmo como um trapaceiro tinha um lado muito prático. Ele ignorava as críticas não por arrogância, mas por autoproteção. Tanto um elogio quanto uma crítica pesada podiam inflar o ego e impedi-lo de fazer o que era mais importante, sentar e escrever o trabalho do dia seguinte para pagar as contas. E a gente termina com essa pergunta no ar. A obra do Lawrence Durrell nos força a questionar nossas próprias ideias sobre verdade, memória e identidade. Ele nos mostra que talvez a verdade de uma história não esteja nos fatos, mas sim na beleza e na complexidade da ilusão que o artista cria. E essa é uma ideia que continua tão radical e fascinante hoje quanto era lá em 1959.